Europa, século XVI. Com discussões políticas e religiosas, surge um grande movimento e o seu líder principal, um monge alemão. Com 92 teses, fez várias críticas à Igreja Romana. Eu estou falando de Martinho Lutério. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do YouTube e nos siga no Facebook. Eu sou o Douglas de Paula e esse é o canal O Despertar da Consciência. No século XVI, aconteceu uma série de conflitos sociais, políticos e religiosos que acabaram criando um movimento diferente de cristianismo, que logo cresceria para rivalizar com a Igreja Católica e estabeleceria como a terceira maior religião da Europa. Mais tarde, espalharia mundialmente como um dos maiores movimentos da história. O cristianismo protestante ganhou seu nome do protesto, que foi o documento de protesto editado em 1529 por 6 príncipes alemães e 14 representantes ao sul da Alemanha. Na cidade de Worms, soberanos territoriais e líderes da igreja se encontraram na Dieta de Worms e convocaram Lutero a se apresentar para retratar sobre suas doutrinas. Isso levaria o discurso ao protesto. 8 anos mais tarde, com o avanço da prensa em 1450, estava tornando a cópia da Bíblia mais disponíveis. Vários cristãos começaram a decidir por si só qual o sentido da Escritura. Apesar de não chegar a um acordo, a primeira geração de protestantes queria que seus seguidores tivessem as mesmas visões teológicas. Nos meados do século XVII, houve discussões sobre pagamentos de pastores, que foram chamados de mercenários, que provocavam separação entre pastores e leigos. Após lutas, conflitos e debates, nas primeiras décadas da Reforma, surgiu 4 tipos de protestantismo: luterana, reformada, radical e anglicana. Esses movimentos apareceram primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos e mais tarde em outras partes do mundo. O primeiro movimento protestante foi o luterano. O segundo movimento foi o da Reforma, por Zwingli, que opôs as práticas tradicionais, tais como o jejum, a prece aos santos e a obrigação de pagar o dízimo. Criou também 67 artigos com relação às regras e restrições eclesiásticas. As modificações acabaram se tornando um padrão para as igrejas reformadas. O terceiro movimento foram os radicais. Esses surgem no início da Reforma. Havia 4 tipos distintos de radicais: os teocratas revolucionários, os espiritualistas, os antitrinitários e os anabatistas. O quarto movimento é com os anglicanos, que surge na Inglaterra a partir de um conflito com o Henrique VIII, o rei da Inglaterra, com o Vaticano. Com esse conflito, o rei passa a ser a autoridade máxima da Igreja, onde acontece o início do protestantismo na Inglaterra. Daqueles que era contra o padrão anglicano, surgiu um grupo chamado puritanos. Eles surgiram a partir de uma disputa do governo da Igreja.
Esses puritanos da Inglaterra podia ser chamado de presbiteriano. Os puritanos mais tarde vieram a ser chamados de independentes e depois de congregacionalistas. Alguns independentes praticavam o batismo nos crentes adultos e ficaram conhecidos como batistas. No início do século XVII, James VI da Escócia se tornou James I da Inglaterra e fez uma reunião para resolver disputas entre bispos anglicanos e os reformadores. Apesar de não conseguir resolver os problemas do governo, da igreja e o do culto, chegou uma tradução oficial inglesa da Bíblia para ser usado em todas as igrejas britânicas, a versão do rei James de 1611. No século XVIII, surgiu um movimento metodista, fundado e liderado pelo pastor João Wesley. O entendimento de Wesley da mensagem da tarefa cristã refletia em vários aspectos dos ideais do cristianismo. Algumas visões milenaristas geraram novas religiões no século XIX. A mais notável foi a Igreja Adventista, que surgiu após um fazendeiro de Nova York, William Miller, prever que Cristo voltaria em 1844. No século XX, o movimento ecumênico remodelou o juízo cristão sobre outras religiões. A postura antiga de rejeição, condenar religiões não cristãs, foi questionada. Se você gostou do tema, deixe nos comentários. E paz profunda.